Olá, seja bem-vindo a esta série, O Princípio Inteligente das Plantas. As plantas, como todo ser vivente, têm princípio inteligente. Nem começa nas plantas. Antes, lá atrás, já existe o princípio inteligente. Nas bactérias, nos fungos, nos vírus. Depois vai desenvolvendo até desaguar no que a gente chama de espírito. Então as plantas possuem. Por isso, quem quer estudar as plantas sem trazer essa compreensão, ela fica faltando talvez a parte principal. É igual estudar o homem e não admitir a existência da alma do homem. Fica faltando partes. Então, no princípio inteligente das plantas, precisa entender esse caminho. Mas nessa série eu vou levando. Hoje eu vou falar sobre algumas evidências científicas sobre o princípio inteligente das plantas. Normalmente a ciência convencional, ortodoxa, ela gosta muito, trabalha em cima de fatos. Então eu vou pegar fatos, eu já peguei alguns e vou pegando outros, vou enumerando. Hoje eu numero o fato número 10. Hoje. O fato número 10, que você está vendo essa figura aqui. Esta figura, você está dando para ver, é uma planta e tem várias ararinhas aqui nela. Isto foi fotografado numa floresta peruana. Pertence à nossa Amazonas, também nós temos isso. Provavelmente deve ter aqui a mesma coisa, mas essa foi feita lá. Ela é a planta, é a erva do diabo. Esse que eu estou falando está no livro Vida Privada das Plantas. Só para referencial, eu vou dizer, o nome científico da erva do diabo é Ura ereptans, está na página 32 da Vida Privada das Plantas. Você vai encontrar falando sobre essa pesquisa. Essa planta, ela tem sementes e essas sementes são venenosas. Às vezes venenosa para os animais porque é uma defesa. Às vezes as plantas usam como defesa, às vezes ferrões, garras, espinhos, mas ela usa muitas vezes como defesa produção de coisas químicas. A química é algo muito importante na prática das plantas, ela usa, porque na visão de dentro para fora, primeiro o princípio inteligente atinge os centros de forças, eles vão alterar a parte hormonal, depois a parte bioquímica e para poder apresentar as saídas, análises. Por isso, às vezes, uma reação da bioquímica nossa é já final de um processo, ou seja, mostrando aquele processo, mas não começou na reação química. A reação química, às vezes, é um final. Tem muita coisa acontecendo antes. Então, essa planta, essa erva do diabo, ela se procura mostrar defesa com esses venenos para os bichos não comer. Mas tem umas araras que ela sabe que ela é gostosa, porque dentro é venenosa, mas tem uma capa, uma capa que é gostosa. Os animais não gostam porque quando ele tritura, principalmente o veneno, ela morre. É tipo estricnina, ela morre. E às vezes
deixa aleijados os bichos, até cegos eles ficam. Então o que acontece? Esse bicho come e vai eliminar as sementes, mas para não dar problema para ele, ele sabe que ele vai na beira desse rio, que tem umas argilas lá, ele come, ele rói a argila, e às vezes até come um pouco dessa argila, e ela neutraliza este veneno. Então há uma série de reações aí. Primeiro, a reação inteligente da planta de fazer isto, mas ele sabe que esse arara vai ser um vetor, vai ser um hospedeiro que vai transportar essa semente, porque depois eles vão na evacuação, vai soltar essas sementes, e as sementes não vai ter problema, vai ser replantada onde cair. Mas ele usa. E o bicho, ele é inteligente, que ele sabe que nessa argila, ele consegue saber e se defender. Aí você diz, quer explicar isto como se fosse uma explicação pela genética. Diz, não, você herdou isto. A genética, ela, na realidade, ela vai trabalhar o que o princípio inteligente quer que trabalhe. Porque a genética é um computador fantástico, mas é um biocomputador, mas ele não é o programador disto. Então há um movimento inteligente por trás disso, porque essa informação, quando vem para o corpo, estava armazenada lá no corpo espiritual, no perispírito, no inconsciente passado, e ele, ao nascer, ele traz essa informação. Como o ambiente é favorável, isso se repete de novo. Então, isto aqui não tem como explicar, porque ele não vai encontrar na genética um gene que diga, que justifique esse tipo de feitura. Na realidade, existe um princípio inteligente que vai armazenar, porque isso eu ainda vou trazer para vocês. O Jorge André tem um trabalho tão fantástico mostrando o gene, o princípio inteligente agindo em cima ali, em reações físicas inicialmente, holograma, e depois é que vai ter as reações químicas. O gene vai se movimentar de acordo com a informação do princípio inteligente. O gene não se movimenta só com coisas externas, como quiseram mostrar. O homem não é só o produto do meio. O meio exerce influência, mas existem outras influências que não existe do meio. Então essa planta, a erva do diabo, que essas araras que comem ela lá na floresta do Peru, mostra um trabalho de inteligência, porque a inteligência é o atributo do espírito. A inteligência não é atributo do cérebro. A planta nem cérebro tem e mostra sinais de inteligência, porque a proporção que o ser vai evoluindo, ele vai tendo condições de demonstrar melhor. A planta mostra, porque a planta treina sensações e mostra bastante coisa. O animal já tem uma capacidade maior de mostrar, ele mostra porque inclusive o instinto é algo inteligente, porque o determinismo ainda predomina no animal e na planta e nos seres mais inferiores. Quando chega o homem, a inteligência dele vai agora trabalhar na direção da razão. Então a inteligência do homem vai fazer com que ele separe as coisas, o livre-arbítrio dele toma um caminho, mas o livre-arbítrio já existe lá dentro, a mensagem que futuramente o livre-arbítrio vai agir, porque está tudo lá dentro. Quando um princípio inteligente começa, ele tem dentro dele todas as virtudes que nós vamos precisar. A inteligência está ali dentro.
O próprio livre-arbítrio está ali dentro, mas momentaneamente é o determinismo que vai tomar conta, até quando o determinismo vai dando liberdade para o livre-arbítrio. Então a inteligência existe de uma forma, às vezes, instintiva, de uma forma inconsciente, porque o inconsciente já é a alma, já é o princípio inteligente, só que quando chega no nome, esse consciente vai juntar com a razão, com a lógica, para fazer o seu crescimento. Então isso fala, é uma das que fala a favor. Mas eu vou trazer agora a lição caso número 11. Eu falei caso 10, agora o caso 11, porque eu tinha falado antes, em outra aula lá atrás, o caso 1, 2, 3, 4, vou falando. A minha intenção é trazer alguns casos para que nós possamos também entender isto, fora das explicações que eu vou tentando dar. Aqui eu estou com uma plantinha nossa, castanha do Pará, e aqui é uma cutia. Cutia, que é tão comum na nossa floresta amazônica aqui, nós temos muita cutia. O cutia, ela parece um coelhinho, assim, tamanho de um coelho, caminhar desengonçado, ela tem uns dentes assim, ó, afiadíssimos, os dentes dela. E a cutia, aqui está a cutia, e está aqui que caiu aquele bago da castanha do Pará, cai. Só que ela não tem nem cheiro. Ela não tem cheiro muito forte, aí para atrair os animais. Normalmente, às vezes, a natureza usa muito cheiro para atrair os recursos. As flores, então, usam muito cheiro, o perfume. Muitos animais são atraídos pelo cheiro, pelo perfume. A cutia, essa aqui não tem, mas a cutia sabe que lá dentro, quando ela quebra com o dentinho dela, que é bem afiado, ela quebra essa cápsula, lá dentro tem várias sementes. Normalmente numa cápsula dessa tem 20 e poucas sementes. O que é que ela faz? Essa semente é boa, é gostosa, é saborosa, ela gosta. O que é que a cutia pega? Quebra e vai jogando tudo na bochecha, vai guardando aqui tudo na bochecha. Quando a bochecha está cheia de semente, ela corre, cava um buraco e enterra a semente e cobre direitinho ali e vai buscar outra. Por que ela faz isso? Aí, lógico, ela come algumas, deixa aquelas outras guardadas para armazenar, às vezes tem mais outra, ela faz isso de novo, cava, deixa no outro local, para quando ela quiser vir comer. Só que às vezes a cutia, a memória dela é fraca. A memória da cutia não é boa. Não é igual a memória desses gênios nossos, não. Ela é uma memória fraca. Aí o que acontece a cutia? Na maioria das vezes ela volta e ela não sabe onde é que enterrou. Então, às vezes, de 3 lugares, ela consegue encontrar. A maioria não encontra. E como ela não encontra e ela enterrou, ali vai nascer outro pé que vai produzir castanhas do Pará. Então ela faz o trabalho de mensageiro, ela faz o trabalho sem saber o que está fazendo. Ela está só se defendendo, está escondendo as sementes. Você vê que ela bota na boca, esconde, olha, vê se não tem bicho nenhum, aí cava um buraco rápido, tampa direitinho, aí sai sossegada, como disse, bom, guardei uma comidinha para mais tarde, quando eu tiver com fome, venho. Mas ela esquece, a maioria das vezes esquece. A memória da cutia não é boa, porque ela esquece a semente que ela plantou. Mas aí você vê um ato muito inteligente. Da cutia, ela mostra também inteligência de fazer, saber que pode armazenar na bochecha, guardar, e saber que abrindo ali vai encontrar as sementes. Mas a planta também usa esse recurso, porque quando ela faz essa cápsula, ela está se defendendo. Então usa muito, porque se não tivesse essa cápsula, ela seria comida fácil, porque na floresta amazônica o que não falta é bichos. Bichos ali tem bastante.
e eles adoram essa sementinha da castanha do Pará, é muito boa, ele ia gostar, mas é nutritiva, é boa, é saudável, o povo usa, até hoje nós usamos muito. Castanha do Pará serve para um bocado de coisa, não só para alimentos, dá remédios, dá coisa de cosmético, dá um bocado de coisa, dá tempero, dá várias coisas. Mas, na realidade, esse caso é também falando sobre a inteligência, mecanismo de defesa. Quem ensinou que esse mecanismo é um mecanismo de defesa? Tem vários mecanismos, porque o princípio inteligente vai evoluindo. Quando chega nas plantas, ele vai tomar um caminho para se organizar, porque as plantas, ele já custou muito para chegar às plantas, foi muitos milhões de anos que passou. Esse princípio inteligente está evoluindo, porque os cientistas nossos têm certeza que começou de um serzinho simples, unicelular, e foi crescendo. Isso ele já admite. Ele não sabe explicar, é o mecanismo, às vezes, como isso acontece. Não sabe explicar. Você lê o trabalho do Darwin, tem horas que ele chega e ele diz, eu não sei explicar como é que um olho humano formou. Ele é o Darwin que chega a dizer isso, não sei explicar. Porque a complexidade, você não vai entender isto se não trouxer a compreensão do princípio inteligente para a discussão. Porque a evolução é feita uma parte aqui, outra parte lá do outro lado, volta, reencarna, vivencia espiritualmente e fica nesse caminho, vai e volta, vai e volta. Porque por isso que o Chico Xavier lança um livro pelo cientista espiritual André Luiz, com o título Evolução em Dois Mundos. Eu lembro, quando conversei com o Jorge Andréa, ele diz assim, na hora que aquele livro Evolução em Dois Mundos caiu em minhas mãos, logo que saiu, eu li num fôlego só, sem parar. E quando à noite não consegui dormir, impressionado com o que eu tinha lido. Realmente, a evolução em dois mundos vai mostrando como é que o princípio inteligente vai evoluindo. E as plantas, elas vão formando várias coisas. Você vê a planta carnívora para depois formar os estômagos. Você vai formando as células numa planta, é muito parecida com a célula do animal, com a célula do homem. A da planta talvez tenha um vacúolo maior, porque precisa mais líquido, mas de um modo geral, já foi feito ali um projeto da célula, agora só vai se aperfeiçoar. A natureza trabalha assim. A célula ali na planta é como se fosse um elemento inteligente, porque ele ainda não tem o cérebro, que vai se deslocar com o correr do tempo. Mas é como se vai fazendo um prédio. O prédio, você vê a planta do prédio bonita, mas tem que fazer primeiro a estrutura. É aquela fundação do prédio, é muito importante que seja bem feita, mas se alguém olhar só a fundação, não tem ideia do que vai ser o prédio. Mas depois, alguém vai levantar a coluna, vai levantar as lajes, um andar, 2, 10, 20, 30, sei lá quanto tamanho desse prédio, você já começa a ter uma ideia, mas o prédio ainda não acabou. Vai precisar as paredes, depois vai precisar o acabamento, depois vai precisar toda aquela embelezamento para ele ficar pronto. O princípio inteligente já tem no início a planta que está no corpo mental, que é a matéria primeira que junta com o princípio inteligente, já tem a planta do ser angelical. Por isso que esses são transitórios,
são transitórios, por isso que às vezes nascem deformidades nesse meio, porque estão como se estivesse acomodando para dar origem lá na frente de uma coisa maior. Então, Evolução em Dois Mundos é um dos livros que eu vou falar num determinado momento sobre esse princípio inteligente nas plantas, porque ele tem muito material. Então, a cutia do Pará com a castanha do Pará é também algo que fala a favor da compreensão do princípio inteligente, porque é muito inteligências para explicar somente com a visão biológica, como se a inteligência fosse produto do cérebro. Tudo bem, e a planta não tem cérebro, então é produto de quem? Da célula? Mas então os outros também são. Então é confuso, é mais fácil de você entender quando traz a compreensão do princípio inteligente, num processo de evolução contínua, até o nosso olhar para as plantas passa a ser diferente. Eu falei do caso 10, agora vou falar do caso 11, do caso número 11, porque eu falei do caso 10, 11, agora é o 12, caso 12. Caso 12 é a magnólia japonesa, que o nome científico dela é Magnólia cubis. Porque eu estou dando o nome científico, porque tem gente que acha que não tiver o nome científico não é ciência. Porque ficaram preocupados com isso, o nome científico. Que o Linneu, um grande naturalista, deixou um trabalho sobre isso. E tem muitos estudiosos de plantas que estudam a planta morta, sabe detalhe de família, de coisa, detalhe. É importante estudar morta, mas é muito mais fácil você estudar ela viva para você poder entender o princípio inteligente. Porque ela morta já não tem mais o princípio inteligente, só tem a forma, a morfologia que você... Essa aqui, eu estou falando da magnólia japonesa. Essa magnólia japonesa, estava os japoneses fazendo uma escavação num local que era de estudos dele, que estudo das cidades antigas dele, e ele estava fazendo um estudo de uma cidade que já existiu, de uma região que já foi povoada há 2000 anos atrás. E eles, como sempre, a agricultura naquela época era, como até hoje a agricultura, o homem depende muito das plantas. Eu sempre chamei a atenção. As plantas podem viver sem o homem, mas o homem não vive sem as plantas. É muito importante que o homem saiba disso. O homem não vive sem as plantas. Ou ele se alimenta de planta ou se alimenta de animal que alimentou de plantas. E aquele animal também se alimentou de plantas. Pode ter se alimentado de outro animal, mas o outro lá atrás se alimentou de plantas. Não vive sem as plantas. As plantas que dão o amido, dão o açúcar, dão a celulose, vai dando uma série de coisas que é em cima disso. É todas as plantas. Então, essa cidade, 2000 anos atrás, eles encontraram, era tipo um silo que eles faziam. Era um buraco no chão e guardava semente, armazenava. Muitas sementes daquela estavam podres, arroz apodrecido, já estava deteriorado. Mas tinha uma semente diferente naquele meio. E eles plantaram aquela semente. E depois a semente, ela deu origem a uma magnólia, que eles chamam magnólia baba, que não existia, mais não existia, só existiu naquela época. Ela manteve essa semente, quer dizer, 2000 anos se conservou e ficou guardado. Ficou guardado. Por quê? A informação lá do perispírito fica guardada, não se perde. Se ele não destruiu a forma ali que você possa plantar de novo, ele nasce, porque é assim que forma. Eu vejo, por exemplo, eu fico impressionado quando eu vejo numa reunião de desobsessão, que é a reunião que trabalha sobre tratamento para espírito que está doente,
O camarada contar coisas de 1000 anos, 2000 anos atrás, ele tem experiência desse tipo. O sujeito está lá com 500 anos, sofrendo 500 anos com aquele sofrimento, se ele se libertar. Fica armazenado na informação, e ele estava armazenado a forma dele, a planta dele, a planta como se fosse a planta de casa, a estrutura, estava lá, feita a planta. E essa planta ele plantou e nasceu 2000 anos depois. Olha a capacidade de uma semente dessa durar 2000 anos e fazer nascer. E produziu bastante, ele produz sempre, depois ele deu bastante pétalas ali na planta. Isso chamou a atenção de 2000 anos. Mas nós temos plantas vivas aqui, plantas de 4000 anos. Plantas da época de Moisés, tem plantas aqui. Tem plantas, não Moisés, esses Moisés novos, não, Moisés antigo mesmo, Moisés lá da Bíblia. Tem plantas. Nós temos plantas de 4000 anos, 2000 anos, tem bastante plantas. É que às vezes, não, mas porque isso dá para saber. Eles cortam e sabem o ano, o tipo, o tempo, e até o tempo que viveu, sabe quando foi que viveu. Então esse caso da magnólia é muito interessante, que é o tempo. O princípio inteligente, para ela nascer, para ela ter vida, tem princípio inteligente. Porque se não tiver princípio inteligente, não nasce a planta. Como se não tiver princípio inteligente, não nasce o animal. Como se não tiver espírito, não nasce o homem. Porque se quiser formar um homem sem princípio inteligente, não vai formar. Vai formar um ser teratótico, um ser deformado, uma massa sem uniformidade. É assim que vai nascer, um ser teratológico. Porque é preciso o princípio inteligente é que coordena a vida. Sem princípio inteligente não terá vida, não terá vida. Até células sem princípio inteligente, ela não faz o caminho de organização que é feito quando tem princípio inteligente. Porque num ser complexo, você tira uma célula, você tem informação de todas as outras, apesar dela vai trabalhar nesse caminho. Ela vai trabalhar só formando o olho, mas ela sabe o que é a do fígado vai fazer, o que é a do pé faz, o que é que... Ela sabe que todas as informações estão ali dentro. É como se tivesse, numa unidade você tem a totalidade, e na totalidade também você tem a unidade. O que faz manter essa unidade é o princípio inteligente, que está coordenando o perispírito e o perispírito que está coordenando a planta. Então a ideia de trazer isso aqui é falar da longevidade, que também você não saberia explicar isso numa planta, 2000 anos ela fazer isso, nascer isso, ela nasce, mas é porque por trás tem o princípio inteligente. Isso é muito interessante nesse caminho que nós vamos ver. Nessa lição agora, na 13, eu vou, na lição, no caso 13, eu vou falar... Falar no caso 13, vou falar da acácia africana. A acácia africana eu não trouxe fotografia dela, não encontrei, procurei, mas não encontrei nenhuma. Mas a acácia africana é registrada em alguns livros sobre esse assunto. A acácia africana, ela nasce e tem ali muitas acácias. Mas às vezes vem um bicho pegar, um grilo, uma lagarta, qualquer bicho que vai pegar ela, que vai comer. O que é que ela faz? Ela imediatamente, ela produz substâncias capazes de matar o bicho. A depender do bicho, ele morre. Na hora ela forma. E ela forma gás é etileno, ela forma. E o que acontece? Quando o bicho vê aquilo, ele pula fora. Mas ela, quando deu a informação,
num raio de 45 metros, todas as acácias começam a fabricar o gás etileno, ou seja, aquele bicho não encosta nela, nem encosta na outra, nem na outra, nem na outra. Ele vai porque ele chega à conclusão que é melhor ele fugir, que o ambiente ali não é bom para ele, o ambiente não é favorável. Aí ele planta o pé no mundo e vai embora, porque esse mecanismo de defesa é muito inteligente, porque além dela produzir o remédio na hora que o bicho ataca, ela dá o sinal e as outras todas começam a produzir. Então há uma comunicação, há uma linguagem, e linguagem é algo muito complexo. Se tu coloca a linguagem como algo que tem até o cérebro, a região própria para aquilo, mas a planta não tem cérebro. Como é que ela se comunica? Como é que é essa comunicação? É por frequência. E essa comunicação é como se ela, por ela toda, é como se ela toda tivesse órgãos de sentido. É como se a planta toda fosse capaz de ver sem ter olhos, capaz de ouvir sem ter ouvidos, capaz de sentir o cheiro sem ter nariz. Ela é capaz, ela tem esses sentidos. Então é uma linguagem, uma comunicação, e é algo complexo. Mas é a comunicação que é como se tivesse a informação na hora que fez, o arco reflexo, que o Pavlov estudou tão bem, mas nos animais e no homem, até ganhou o prêmio Nobel pelo esse trabalho dele, mas ele tinha uma visão materialista, era da Rússia, aquele boom lá do comunismo na Rússia, então ele fazia parte daquela elite, mas um homem muito preparado, tinha muito respeito por ele, ele é um cientista, respeito. Aliás, o Pavlov, além dele ter feito nesse estudo sobre os animais, que ele faz com cachorro, dando remédio, olhando a salivação para alimentação, para descobrir esse estudo, os arcos reflexos, o condicionado, incondicionado, que ele faz esse trabalho, muita gente não sabe, foi o Pavlov que criou o primeiro centro cirúrgico do planeta. A partir de Pavlov, os hospitais começaram a ter centro cirúrgico e organizado, e foi se aperfeiçoando. O Pavlov fez o primeiro. Eu abri essa aspas, que está fora do assunto, mas ao mesmo tempo, como eu citei o nome dele. Então, essa caça africana fabrica, e as outras começam a fabricar. Como é que as outras fabricam se não é uma linguagem, uma comunicação? E uma linguagem, uma comunicação não é um ato de inteligência? E onde é que está a inteligência? E aí, onde é que está a inteligência? As pessoas dizendo que a inteligência está no cérebro. Como? A planta não tem cérebro. E onde é que está? Claro que está espalhada pelaquele corpo espiritual dela, comandada pelo princípio inteligente. É como se só que o princípio inteligente, para chegar a informação até aqui embaixo nas células, tem muita coisa que vai acontecer, muitos filtros que ele vai passar, esses filtros vai passando até chegar embaixo. Tem vários filtros, várias maneiras de vai comunicando até chegar embaixo. Eu vou depois trazer o caminho, como é que esse filtro acontece, pelo menos parte do que a gente já pode ver ou entender. Algumas coisas já tem provado, outras coisas é dedutiva ou intuitiva, que eu vou trazer para vocês. Algumas informações dedutiva que eu vou fazer, intuitiva, outras que eu vou pegando, eu vou me armando com esses mestres, como vários mestres que já via isto, a alma das plantas. O Aristóteles lá atrás falava, a planta tem alma, mas o Aristóteles dizia, mas ela não sente, não tem sensações, olha como é que ele falava. Aí o outro dizia, as plantas têm alma, mas ela não se movimenta.
Aí vem outro, prova que movimento, Darwin já chama a atenção do movimento das plantas. Imagina aceitar o princípio inteligente das plantas. Se os cientistas às vezes não querem aceitar o princípio inteligente do homem, do animal, imagina das plantas. Mas é uma revolução quando a ideia do princípio inteligente das plantas for uma ideia dominante. Pode ficar certo. Com certeza, o homem olhará a planta com outro olhar. Então eu vou falar agora no caso que eu vou chamar caso número 14. Caso número 14, que é das plantas do suco leitoso. Essa planta do suco leitoso, o nome científico dela é Asclepias. Ela também está registrada na vida privada das plantas, tá. Tem outras que é bastante conhecida essa, mas essa é muito interessante. Eu vou chamar a atenção de vocês, para vocês prestarem atenção. Está aqui, tá aqui a fotografia dela, da plantinha, da planta, do suco leitoso. Ela tem, os cortes dela são um suco leitoso, que é muito venenoso, mas é muito. Por que ela usa esse suco venenoso? Porque a planta, qualquer bicho que começa a comer, foge na hora, porque vê que o negócio é perigoso, ele pode morrer, ele sabe disso e vai embora, porque ela é muito venenosa. É como se estivesse formando estricnina, é muito venenoso. Aí, mas essa lagarta aqui, que está aqui na planta, mostrando a lagarta aqui, ó, está devorando a folhinha, essa lagarta é a lagarta que vai dar origem à borboleta monarca. Borboleta monarca, que é muito comum no hemisfério norte, lá da América do Norte, elas fogem, vêm, tem bastante estudos sobre a borboleta monarca. E ela vai até o México, vem, ela é danada, viaja para danar essa borboleta. Mas essa lagarta, ela come, e interessante, porque a planta, quando tem esses venenos, ela tem uma coloração brilhosa, que dá para os pássaros, para todo mundo vir, para os animais, que ali é veneno, é melhor ninguém encostar. É por isso, é um dos mecanismos que ela tem para se defender. Mas essa lagarta, ela come e ela pega o veneno e armazena. É interessante, o veneno não mistura com ela deixa armazenado. E ela consegue trazer esse veneno e espalha no corpo dela, de tal forma que a lagarta também, muitos bichos gostam de comer lagarta, porque é nutritivo e é simples. Só que essa lagarta, como mostra a coloração brilhante, os animais não querem, dizem, bom, é um bicho venenoso, ninguém quer. E ela escapa e vai dar origem à borboleta monarca. Agora, o que chama a atenção é que a borboleta monarca que vai sair daqui dessa lagarta, borboleta monarca, ela nasce com esse veneno. Só que o veneno fica nas asas dela e na pele, nas asas e na pele. Aí, os animais que gostam de comer borboleta não podem comer ela porque ela é venenosa. E ela vai viajando. Chega no México, ela faz muitas viagens lá para o México, tem um bicho no México chamado papa-figo de costa preta, é um bichinho, papa-figo de costa preta, que ele adora a borboleta monarca. Só ele, porque todo mundo tem medo, porque ela mostra as asas, que é venenosas, a pele brilhando, ninguém quer encostar. Só que esse bicho, ele mata ela, o que é que ele faz? Ele, com delicadeza, corta as asas dela, tira as asas da borboleta, que é venenosa, joga fora, arranca a pele toda da borboleta, que é venenosa, e vai ficar agora aquele resto nutritivo para ele fazer o seu banquete especial. Então eu digo o seguinte, olha quanta coisa está acontecendo aí. Essa planta
como um mecanismo de defesa, ela forma esse látex venenoso, como mecanismo de defesa. Quando ela é agredida, ela solta isso, os bichos fogem. Mas nesta, ela também solta, porque ela solta para todo mundo. Mas nessa não adianta, porque essa pegou a malandragem. Ele descobriu como fazer essa separação. O organismo dela, essa lagarta, tem jeito. E essa lagarta, quando nasce a borboleta, como se fosse quase uma nova encarnação, a borboleta traz o veneno aqui nas asas e na pele. Mas esse bicho, papa-figo de Costa Preta, que é o nome dele, lá no México, esse bicho descobriu que você pode cortar as asas da borboleta, tirar a pele e comer, que não tem perigo nenhum. Assim, tu diz, quem é que ensinou ao papa-figo da Costa Preta que você fazendo isso com a borboleta monarca, você está muito bem? Quem ensinou isto para ele? E ele faz isto daí, ao jeito de estar armazenado na genética. A genética, ela trabalha como consequência. Ela não é a base, ela é a consequência da base. A genética é nova, o tempo novo que descobriram. Cada vez estão aprofundando, quando estudaram o genoma, como se explicasse tudo, e viu que o genoma criou uma série de interrogações. Uma série de interrogações. O genoma nosso não é muito superior, nós não temos mais gene do que um ratinho aí, não. É muito parecido. Talvez o jumento tenha gene tão muito parecido com o nosso. Não é bem assim como uma pessoa diz, porque ele, na realidade, ele trabalha sobre a influência. Porque, às vezes, é assim que vem a informação. A informação vai ser passado. É igual, você diz, mas que parede bonita nesse prédio. É bonita, ela não está aí sozinha. Diz, mas quem fez? É uma pessoa inteligente? É, mas ele fez porque tem uma planta dizendo o que tinha que fazer. É assim que funciona. E essa planta foi alguém inteligente que fez. E a planta desses seres que estão evoluindo mostra que existe uma direção, existe um caminho, uma direção, é direcionado. E a direção foi feita por Deus, que já tem um plano para esses seres todos que vão evoluindo, que vão desaguar no ser angelical. Então, o destino nosso é se transformar no ser angelical. Mas essa planta, essa lagarta da borboleta monarca, é muito interessante e algo para a gente refletir também a necessidade da compreensão do princípio inteligente das plantas. Eu vou falar sobre agora o caso número 15. Caso número 15, que é a vespa australiana. Essa é impressionante. Essa vespa australiana é muito interessante. Aqui, deixa eu mostrar aqui o desenho dela. Olha o desenho dela. Aqui está pequenininho, mas aqui tem uma plantinha, uns flores, cheio de flores. E aqui você vai ver que tem uma vespa. E tem a vespa feminina embaixo, a masculina em cima. Porque é muito interessante essa vespa, porque a vespa feminina, ela vai viver das larvas do escaravelho. E ela pega a larva do escaravelho e fica debaixo da terra, nas raízes das plantas. E ela fica ali, ela entra na terra e fica se alimentando daquelas larvas do escaravelho. Então ela fica dentro, debaixo do solo. Por isso que ela não precisa de asa, ela não tem asas. Não desenvolveu, a fêmea não desenvolve asas, fica trabalhando. O macho tem asa. Mas quando chega a época da procriação, quando ela já está na madureza, ela então, essa abelha, essa vespa, ela cava um túnel na direção de saída do chão,
Quando ela sai, ela procura o primeiro tronco de uma árvore que encontrar, ela sobe, tenta subir ali, sobe naquele tronco. E começa a liberar os hormônios, feromônio, que é substância, libera uma substância, que é substância que vai atrair o macho, porque é uma substância que atrai para a sexualidade do macho. É como se dissesse para ele, olha, tem uma fêmea que já está pronta ali para o acasalamento, esperando o primeiro que chegar. E então ele procura logo localizar e localiza a fêmea. O que eu acho interessante, o macho voa, a fêmea não. O que é que ele faz interessante? Ele não vai copular com ela assim. Ele vai, com muita delicadeza, monta nela, aí com a patinha pega a parte da frente, outra de trás, vai pegando ela. Quando ela está sob o domínio, ele, com delicadeza, começa a levantar voo. Levanta voo e vai mostrando aquela coisa do alto que ela não via, só ficava lá embaixo do chão. Imagina ela vendo aquelas flores, vendo aquele mundo, aquele universo, aquelas árvores, aquelas coisas. Imagina como é que ela fica, vendo aqueles pássaros, vendo aquilo tudo. E naquele meio, ela vendo aquilo tudo, aí ele vai começar a cópula. Ali, ela, naqueles passeios, ela está vivendo momentos. Mas ele, de vez em quando, para numa árvore que está cheia de flores, ela se banqueteia nessas flores, nesse néctar que está nas flores, porque as flores também estão precisando reproduzir, usa o néctar, que é uma forma de atrair, porque ela vai levar o pólen nela, que vai para outra flor, porque esse macho vai levando ela para muitas flores. Ele vai satisfazendo, fica o dia quase todo nessa brincadeira. O dia quase todo, ela vivendo um momento sem igual, porque ela estava no chão, nunca teve, de uma hora para outra vai conhecer isso tudo. Pega um indivíduo que está tratando ela com a maior delicadeza, está dando banquetes todos especiais, néctar por tudo quanto é lado, vendo aquilo e ao mesmo tempo experimentando as sensações do prazer da sexualidade que eles permitem. Então você imagina, aquele dia é um dia de fartura em todos os sentidos. E ele depois, ele deixa ela no chão, e esse dia que ela ficou o dia todo se alimentando desse néctar, ela, com certeza, ela adquiriu material que vai precisar, porque esse néctar tem muita energia, ela vai precisar, porque ela vai ter que preparar muitos ovos para pôr. Então ele preparou esse jeito. Então é algo profundamente inteligente. É algo muito, para o sujeito vir explicar isso, trazer e dizer, não é o instinto é inteligente, o instinto é o inconsciente inteligente. O instinto é uma força também ligada ao mundo espiritual, não é ligada ao físico só, como diz. A origem está lá atrás, E os seres vivos, todos têm a mesma coisa. Todo ser vivo tem sede, todo ser vivo tem fome, todo ser vivo dorme, todo ser vivo tem um problema do sexo. Isso faz parte, que as leis divinas é feita para todos, não é feito só para um lado. Agora, o prazer para ela e para ele, é por isso que o Freud colocou a busca do prazer como um sentido primordial. Mas, na realidade, a busca do prazer não é o primordial, mas ele colocou. Por isso que ele coloca o sexo como base para tudo. Mas não é. Mas o sexo também tem sua força, que a base está lá no espírito. A força, a base do sexo está lá no espírito. Lógico que quando chega na periferia aqui, sexo prazer por prazer, não está
trazendo as informações da periferia. Mas essa lição dessa vespa é muito inteligente e dá para você trazer a compreensão do princípio inteligente aí para as plantas. Você não vai saber explicar isto se não traz. Agora, o princípio inteligente, você aí começa a entender a necessidade. Lógico que o meio ambiente vai influenciar, mas não é só o meio ambiente. Como o Darwin chamou a atenção, meio ambiente e por acaso. Não é nada por acaso. Esse bicho veio, esse vespa foi pegar a vespa fêmea, porque ela estava na época do acasalamento e ela fabricou uma substância para atrair ele, e ele faz essa delicadeza com ela, que ele também interessa, mas ele faz essa delicadeza. É um dia, realmente é um dia de princesa que essa vespa tem. E muito bem tratado ela fica. E com certeza esse banquete nupcial de néctar que ela recebe de tantas flores vai ser muito importante falar. Assim, essa lição aqui, com certeza, faz parte da caminhada de algumas evidências científicas do princípio inteligente nas flores. Agora, eu vou falar da caso número 16. Caso número 16. Vou contar da Dionéia. Dionéia é uma planta que tem muito nos Estados Unidos. Estados Unidos dá a Dionéia. Dionéia, eu vou mostrar aqui para você. Olha ela aqui. Aqui, olha aqui no desenho. Olha, aqui você vê aqui no desenho. Tá no desenho aqui da Dionéia, você vai ver. Olha, ela aqui, ó, ela abertinha, isso é uma planta. Ela se abre, ó, ela se abre, é até bonita, ela é elegante, se abre e depois ela se fecha. Olha quando ela se fecha, ó, quando ela se fecha. A Dionéia é uma planta carnívora, ou seja, ela precisa de carne, ela precisa de nitrogênio. Então ela tem os néctar para atrair os bichos, tem umas que vai mostrar sinais que vai, os pelinhos que vai fazer o animal quando passa, ela poder fechar. Mas ela fecha e a depender do animal, ela tem umas aberturas aqui, ó. A depender do animal, o animal passa. Então ela não perde tempo para se fechar para um animal muito pequeno. Porque o animal muito pequeno, ele não tem nutrição suficiente. Por isso que ela podia fechar tudo assim exato. Ela não fecha tudo exato, porque não interessa para ela um animal muito pequeno. Porque o animal muito pequeno, o nutriente é pouco para ela. Mas o animal muito grande também, ela não fecha, porque ela não vai conseguir fechar. Se jogar aqui uma pedra, ela também não se fecha. Jogar um medal, ela não se fecha. É como se ela soubesse que ali está um animal e o animal convém que ela se feche. Porque isso fecha numa rapidez de questão de fração de segundos. Milionésios de segundo ela se fecha. E aí é tão rápido que até quem está acompanhando toma um susto. E quando ela se fecha, depois que o animal está preso, ela começa a fabricar substâncias, como se fosse o estômago do animal, substância clorídrica, que vai destruir, ajudar a destruir o bicho, para ela se alimentar disso. Isto daí é uma planta bem bonita, ela bonita, como fica o desenho dela, fechado, mas ao mesmo tempo a Dionéia é um estado de inteligência, uma percepção, como é que ela percebe que é um animal que ela pode fechar. Porque ela fecha rápido, mas quando ela vai recuperar, para ela abrir de novo e recuperar a energia toda, demora muitas horas, 48 horas parece que ela demora
para voltar a ficar com todo o seu vigor. Ela gasta muita energia nesse processo de fechar, porque você vê fechar isso nessa rapidez, ela gasta muita energia. E aí, ela tem que perceber se pode fazer isso. Tem pessoas que querem explicar fisiologicamente. Não, é uma fisiologia, porque passa dos pelos e passa. Não, ela explica isso, mas na realidade ela percebe. Ela sabe, se você botar um metal aqui, ela sabe. Esse Dioneia também fala da inteligência, da percepção, da maneira segura dela agir, do princípio inteligente nas plantas também fazendo. Porque o princípio inteligente, no animal, é mais fácil de você ver, até vezes o gente não aceita. No homem, ainda tem gente que não aceita o espírito no homem, imagina não aceitar na planta. Mas a natureza não faz nada à toa. Todos os seres viventes, as leis da natureza é para todos. A lei da natureza não é isolado. A natureza não fez a gravitação só para alguns seres. Ela não fez a força nuclear fraca só para alguns seres, a nuclear forte, o eletromagnetismo. Não, ela não fez, ela faz para tudo. Então essas leis é para todos. Só que esse princípio inteligente está aprendendo nos hábitos dele, criando hábitos repetidos. Ela chama atenção, a atenção é uma percepção. E você, quando chama atenção e depois você cria o hábito é informação que vai passar para o perispírito, que depois nós vamos ver como é que essa informação passa daqui para o perispírito. Ela passa para o perispírito. E quando fica no perispírito, a proporção que vai passando, quando ele reencarna com essa informação que já estava gravada no perispírito. É muito interessante essa figura do nosso aprendizado, essa Dioneia, essa planta que fica lá nos Estados Unidos, naquela região. Mas você veja, eu vou contar agora o caso número 17. O caso número 17. O caso número 17 eu vou contar é o inúmero forma de pólen. É bem interessante. A planta, ela tem às vezes a sexualidade dela, às vezes ela tem os dois sexos, que antigamente chamava hermafrodita, mas agora com essas campanhas que existem aí, não querem tirar o nome também hermafrodita das plantas, tirar de gente, quer tirar de planta. Essas coisas que a gente não vamos discutir, que não interessa essa discussão. Mas elas tinham às vezes os dois sexos. Mas a maioria das vezes, quando ela vai desenvolvendo, tem o sexo masculino e o feminino. O pólen normalmente é do sexo masculino. E às vezes a planta precisa do pólen para fertilizar a planta feminina, lá a parte da planta feminina. E tem plantas que não precisa usar muito recursos, porque ela não tem cheiro, não tem cor, ela é o vento que leva, ela vai levando, ela não precisa, às vezes, fazer adaptação, como faz algumas para as abelhas, para as borboletas, para os herbívoros, alguns animais, ela vai trabalhando, ela aí tem que ter, às vezes, um cheiro especial, uma cor especial, para atrair aquele bicho, principalmente o cheiro. Então, às vezes, é como se fosse o órgão genital feminino. Ela vai ter aquele néctar que é como se fosse para atrair mesmo. Aquele néctar, uma coisa boa para atrair. E fora disso, ela usa também ainda o cheiro intenso, que é no ferônomo, para atrair o bicho para aquele jeito, e às vezes ainda a coloração, a cor, o desenho dela para atrair mais ainda. Então, nesse caso, a planta, aqui não sei se dá para ver, porque ela tá, os bichos, o vento está derrubando, está levando os pólen, vai levando muito. E aqui nessa fotografia mostra, é interessante aqui nessa fotografia que mostra
Os pinheiros produzem pólen em grande quantidade, que nessa ele produz uma grande quantidade. Olha aqui a quantidade de pólen que tem. Olha, chega a estar aqui, você vê a quantidade de pólen. O que eu queria chamar a atenção é assim, a planta faz isso, você vê o macho, olha a quantidade de pólen para fertilizar, às vezes, um ovário. Às vezes, olha a quantidade que vem. No animal é a mesma coisa. O animal, quando ejacula, uma quantidade grande de espermatozoide. O homem, uma quantidade grande de espermatozoide é um óvulo. Só, mas é um bocado de espermatozoide. Milhões, aqui também milhões. Você vê que a lei vem de lá de trás, não começa aqui no homem. Quando o homem faz muito espermatozoide, sai numa ejaculação, no animal sai e na planta também sai. Ó, a lei é as mesmas, Mas o que eu queria chamar a atenção não é esse saindo, isto, aqui, que também obedece à mesma lei, uma lei que não pode ter sido feito pela matéria como muita gente quer. Aí eu queria chamar a atenção dessa quantidade. Olha aqui, a quantidade dessa aqui. Você vai vendo aqui esses formatos de pólen diferentes. O pólen é muito pequenininho, cada um, ó, o formato de um jeito, de outro. Ele dizia esses formatos é diferente por quê? Porque, às vezes, esse aqui é de uma planta que não serve para aquela outra. Então, o mecanismo, e às vezes o pólen, que é levado às vezes pelo vento, ou por um animal que levou nela, chega a ser, vamos imaginar que o animal pegou numa flor e pegou o pólen, ficou aqui no peitinho dele quando ele se alimentou. Ele leva lá na outra, mas a outra rejeita porque sabe que aquele pólen não é o pólen que ela precisa. Essa rejeição é algo inteligente. Mas você veja os pólen, porque assim, então é preciso casar também o pólen, vir casar com esse, porque senão você imagina como fosse o bode tivesse cruzado com a vaca, ia nascer que bicho? Não casa. Então você vai vendo que isso vem lá de trás, isso é o caminho. E se não fosse assim, seria um problema. Você imagina no homem que existe esses distúrbios sexual, um homem ter relação com o cachorro, com a cachorra, existe, com a vaquinha, com a égua, existe isso. Mas não vai engravidar, porque não bate esse sêmen dele, o pólen dele, o espermatozoide, não casa com aquele ovário que vai parecer aquele óvulo daquela ser. Então, no mecanismo de inteligência, ela separa. Aqui convém ou não convém. Às vezes, numa planta que tem os dois sexos juntos, mas ela precisa da fertilização cruzada. Ela tem os dois sexos, ela quer o pólen, mas quer o pólen de outra planta, não quer a dela. Ela separa o dela de outra. Ela não quer o dela. E vai querer uma igual, mas que não seja ela. Até essa separação, se é dela ou de outra planta, ela sabe fazer. Essa separação é algo muito inteligente. É algo muito inteligente. Para dizer que é só a matéria que vai saber disso. E a matéria vai saber disso como? Quer dizer, quando vem cada vez na evolução, o que vem depois é mais inteligente do que o que está lá atrás. Não existe isso na natureza, você misturar e o superior. Esse superior existe porque existe um projeto aqui atrás, existe um plano. Isso aqui no homem que está pensando que é superior, nós ainda estamos longe do ser angelical, que é o projeto divino que começou lá atrás. Esses caminhos apenas aumentam o entendimento nosso sobre o princípio inteligente das plantas, do animal, do homem, e vamos assim por diante. Fortalece a ideia de Deus.
passa a ter uma visão diferente das plantas. Nós vamos ter uma natureza aí, entendendo porque está tudo organizando, porque Kardec disse que tudo se concatena, do átomo até o ser angelical, está tudo organizado. Então é algo para a gente parar, para pensar, para refletir. Essas formas diferentes de grãos de pólen, aqui lógico está bem aumentado, ele é bem pequenininho cada vez, aqui está aumentado muitas vezes, hoje com a microscopia eletrônica você pode fazer, que isso aumenta muitas vezes e são estudados. Mas ainda, apesar de ele ser pequeno, se mergulha mais ainda, porque a microbiologia, o estudo hoje da física quântica, você está entrando cada vez mais. Então, é mais um caso. Eu vou contar agora o caso número 18. Eu não vou contar esse caso, eu vou parar nesse caso que eu vou contar 18, para não cansar também vocês. Nesse caso eu vou contar o caso do Cleve Baxter, que o povo até chama caso Baxter, porque esses casos do Baxter, ele começou lá no ano 60 estudando, ele era um sujeito que trabalhava com detector de mentira, era da polícia, trabalhava com isto, e ele ensinando as pessoas para fazer isto, ele tem o detector de mentiras, tem um eletrodo que ele coloca nas pessoas para saber, pelo menos quando está mentindo. Isso foi um trabalho que veio lá de um padre lá atrás, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas esse detector de mentira foi usado muito, agora pararam de usar, mas usaram muito tempo. E ele trabalhava isso, dando aulas policiais lá no escritório dele, e ele ficou de noite sozinho lá no escritório, e ele resolveu, deu da vontade, testou lá na planta, na dracena, pegou, botou os detectores e pensou, bom, eu vou jogar água aqui nela, para quando a água subir, ela poder registrar, porque o detector de mentira tem que vai girando, uma setinha, vai indicando, uma pontinha vai girando, como se fosse uma agulha, vai mostrando no papel ali. E ele jogou e ela não fez nada. Aí ele achou estranho. Mas como ela devia acusar alguma coisa, aí ele resolveu, disse, bom, eu vou... Botou uma folha num negócio quente, numa xícara de café quente. Ela não reagiu. Aí ele pensou, bom, eu vou queimar ela. Quando ele pegou o fósforo, ela disparou para registrar. E ele ficou impressionado, disse, como? Ela entendeu o meu pensamento? Ele pensando. Aí começa a fazer experiências. E muita gente faz experiências. Ele ficou muito popular, esse camarada. E ele tem experiências que ele pega um filodendro, 2 filodendros lá do escritório, ele bota duas plantas, e ele pegou 6 estudantes, e cada um tinha só um que estava escrito, deu os papelzinhos que o cara pega de sorteio, ninguém sabia qual era, pega um está escrito, você entra lá e destrói um filodendro todo, desde pela raiz, destrói todo ele. Os outros entravam, não tinha nada, um ia lá, olhava, o outro só penteava cabelo, o outro olhava ela e pronto. Quando entrou aquele que destruiu ela todinha, muito bem, destruiu. No outro dia, ele vai lá no escritório, pega a planta, o filodendro, instala lá os eletrodos dele na planta, na filodendro que sobrou. Uma morreu, uma sobrou. Na que ficou, com um gráfico, com papel, que ele vai fazer o traçado, como se fosse um eletrocardiograma, eletrocefalograma, ele faz o traçado. E aí manda entre o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando entra, ela não faz nada, entra a primeira pessoa. Na hora que entrou o que destruiu o outro filodendro, que ela assistiu, aquela planta assistiu, ela dispara. E aí ele diz, mas como? É como se ela tivesse visto
e guardou na memória dela essa informação, ela tem memória, e ela sabe de separar quem era e quem não era, porque ela só fez isso com aquele que destruiu. E aí ele parte para estudar e muita gente vai pesquisar, inclusive aqui o Hernani Guimarães nosso fez pesquisas com essa área dele, depois ampliaram essa pesquisa, botaram aparelhos que faz eletroencefalograma, eletrocardiogramas para fazer, fizeram bastante pesquisa, tem bastante pesquisa, umas confirmaram, outras não, porque depende de algumas vertentes para poder entender isto. A planta, ela percebeu, ela gravou, ela tem memória. Como é que ela fez isso? Por que ela acusou quando deu essa pessoa? Ela acusa, ela tem frequência, tem memória, apesar de não poder demonstrar ainda nisto. Tem memória porque a memória está armazenada no perispírito. Está armazenado. Ela, quando viu aquela cena, causou transtorno para ela, medo, alguma coisa ela gravou lá no perispírito. O medo, a violência, a agressividade, sei lá o que é que ela sentiu, mas gravou. E ela mostra esse sentido na hora que ele vem. Isso daí, aí tem pessoas que dizem, mas as plantas vai saber, vai tremer. Não é bem assim. Aí as pessoas a partir daí começaram a conversar com as plantas. Não é ela que vou conversar que vai adiantar. Não adianta você falar com a planta em inglês, em francês, em português, em alemão. Ela não vai entender isto. É a frequência que você leva. Se você leva a frequência de ódio, ela capta. Leva a frequência de amor, ela capta. É a frequência que entendimento, porque o entendimento dela ainda não passa pelo crivo da razão que é do ser humano. Ela ainda está nas sensações, mas as sensações ela grava. Então aquela sensação daquele homem matando a outra, talvez, de medo, de pavor, ela gravou. E as pessoas pensam que a planta não tem medo. A lei da natureza é para tudo. Se o homem tem medo, o animal tem medo, a planta tem medo, a bactéria tem medo, pode ficar certo que as leis não é para... Porque o medo faz parte desse caminho do perispírito para o ego nosso. A essência divina não tem medo. A essência divina tem a coragem, amor, paz, aí tem, ela tem. Todos nós temos guardado coragem, paz, amor, fraternidade. O medo é transitório, como foi transitório aqui nesse filandreiro. A raiva é transitória, o mágoa, tudo é transitório. Isso é que é. Então esse caso eu contei, é o 19º caso que eu já estou contando. Eu vou contar ainda um bocado de casos para vocês e vou trazer uma série de informações, porque eu já venho há algum tempo olhando isto, mas as informações que eu trago é porque eu aprendi com tantos mestres nessa área aí, que esses mestres que eu bebo a sabedoria deles, como eu falei do Dr. Bosch, do Goethe, do Raul France, do Cuvier, do Hernani Guimarães, do Bozano, do Camilo Flammarion, do Wallace, do Rodolfo Steiner, tem tanta gente, do Allan Kardec, do André Luiz, lá com Chico Xavier, do Hernani Guimarães, do Jorge Andréa, da Ivênia Prados. Olha, tanta gente que para mim é fácil, porque eu estou bebendo a sabedoria que ele já vem trazendo. Eu apenas sou um observador dos observadores, mas espero que essa série traga algumas reflexões para vocês. Até o próximo encontro nosso. Muito obrigado pela consideração dessa série
princípio inteligente das plantas. Até o próximo encontro nosso.